Fala pessoal do canal Ansiados por Jesus Cristo, Ansiados por Jesus. Amados, espero que vocês estejam bem, estejam tudo certo. Espero que vocês estejam tendo um bom dia. Irmãos e irmãs, eu quero trazer uma palavra para vocês que vai se encontrar em Lucas no seu capítulo 17, a partir do verso 11, que vai falar sobre ali o acontecimento entre os 10 leprosos e Jesus. Jesus está indo ali entre o caminho de Samaria e Galileia e vai encontrar aquele grupo de leprosos. Vou estar lendo aqui para vocês e peço que acompanhem. Vai estar na tela para vocês aí, beleza? E aconteceu que, indo ele para Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Entrando ele em uma certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais ficaram parados de longe. E eles levantaram sua voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam, eles foram purificados. E um deles, quando viu que estava curado, retornou, glorificando a Deus em alta voz. E caiu sobre sua face a seus pés, dando-lhe graças. E ele era um samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 purificados? Mas onde estão os 9? Não se achou quem retornasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E ele disse: Levanta-te e vai pelo teu caminho, a tua fé te salva. Amados, o que está acontecendo aqui? A gente vê em versos passados que Cristo está nos ensinando neste contexto sobre obediência e sobre fé. Jesus já estava afirmando antes deste acontecimento aqui dos 10 leprosos, nos ensinando a ter fé e a obediência, né? O servo inútil que Jesus estava falando. Só que neste acontecimento aqui é muito espetacular. Estava até comentando com o meu líder de louvor sobre isso. E é algo sensacional. Porque tem 10 homens e mulheres, acredito, né? A palavra é homens, só homens, a palavra fala homens. E esses homens leprosos tá ali naquele caminho e vê Jesus de longe. Jesus está andando por Samaria e Galileia. Interessante que esses homens clamam, fala: Jesus, nos cura. Então o que acontece aqui? A fé, esses homens teve fé que Jesus poderia curar eles. Só que há algo espetacular, porque Jesus manda, Jesus não fala: vocês estão curados. Jesus manda eles voltar aos sacerdotes, porque em Levítico somente o sacerdote pode falar se alguém está curado ou não. Só que o interessante é que esses homens não debatem com Jesus e nem falam nada, apenas obedecem a ele e vai até o sacerdote, mesmo não sabendo se vai ser curado ou não. Ou seja, tem a fé aqui. Eles obedecem a Jesus, eles clamam a Jesus, obedecem a Jesus e têm fé que irão ser curados. E o interessante é que, ao voltar ao sacerdote, um homem, que a Bíblia se diz como um estrangeiro, um samaritano, ele vê que foi curado. Irado. Então a fé dele, irada a obediência dele, fez ele ser curado. Só que o interessante é que eu acredito que, ao ele ver que foi curado, os outros também viram. Só que somente o estrangeiro voltou a Cristo para glorificar. E Cristo vai falar: mas cadê os outros 9 que também foram curados? Isso aqui é interessante, porque na nossa vida muitas vezes a gente clama a Deus e pela infinita misericórdia dele, ele muitas vezes atende os nossos pedidos, as nossas orações. Só que quando estamos aqui, como estamos aqui embaixo, clamando a Deus, tá tudo certo, estamos junto com Deus. Como estamos aqui, tá tudo bem. Como tá tudo no auge, a gente esquece de Deus, esquece de clamar a Deus. Certa vez eu estava brincando até na igreja lá com um grupo de amigos, e eles falaram: pô, estava buscando no monte, buscando em oração, jejum e tudo mais sobre uma bênção. Pela infinita misericórdia, Jesus me capacitou, me ensinou no processo e eu consegui aquela bênção. Só que eu fui percebendo que eu estava dando mais atenção para aquela bênção e nem lembrei de agradecer a Cristo, de fazer como esse estrangeiro fez. Eu fiz como os 9.
eu não fui como aquele estrangeiro, fui como os 9. Clamei a ele, tive fé, obedeci. Na hora que eu recebi, eu esqueci de Cristo. Isto é espetacular porque a gente vê essa passagem e um homem estrangeiro, um homem que a gente imaginava, se voltou e clamou a Cristo. Bem-aventurado este homem. E a gente vê algo espetacular, é que aqueles 9 foram curados. Porém morreram. Eles foram curados, mas um dia morreram. Podem ter a vida prolongada por um tempo, mas morreram. Mas um está vivo até hoje. Um homem foi curado por Jesus. Obedeceu a Jesus, teve fé, foi curado. E Jesus vai afirmar: vai, a tua fé te salvou. E este homem está vivo até os dias de hoje. Consegue entender como é espetacular quando você obedece, quando você tem fé e quando você permanece em Cristo, quando você não abandona Ele? Quando você não esquece de Cristo nos momentos bons, nos momentos difíceis a gente lembra de Cristo, a gente fala: oh Cristo, meu Deus. A gente começa a buscar e tudo mais, mas quando tá tudo bem, a gente se esquece dele. Mas nessa noite eu quero dizer: se volte a Cristo, volte ao primeiro amor, se volte a Ele e não se esqueça. Jesus está com você. Não se esqueça das bênçãos que Ele tem colocado em tua vida. Não se esqueça que Ele é o teu suprimento da tua vida. Não se esqueça que Ele é a água da tua vida, que sacia a tua sede. Não se esqueça disso. Hoje pode estar tudo bem e amanhã você não sabe o dia de amanhã. Não abandone a Cristo. Ele jamais te abandonará. Mas não abandone a Cristo. Não se esqueça dele. Não abandone Ele por coisas desta vida. Faça como esse estrangeiro que foi curado, obedeceu e teve fé. E permaneceu em Cristo. Voltou-se alegre para glorificá-lo. Não se faça como os 9 que obedeceu, teve fé e voltou para Cristo para agradecer. E algo, só para fechar, algo muito lindo é que esses homens, quando Jesus mandou eles voltarem aos sacerdotes, a gente pode notar que há algo que não está explícito na Bíblia, mas a gente pode imaginar. Cara, esses caras leprosos devem ter sido surrados, menosprezados pela sociedade, pelos sacerdotes, e mesmo assim eles obedeceram a Cristo e se voltaram sabendo: poxa, eu vou ser de novo menosprezado por aqueles caras, mas não, eu vou obedecer e vou ter fé. Eles obedeceram, ter fé e foram curados. Então, amados e amadas, tenha fé, obedeça a Cristo, permaneça nele, que Ele é fiel, Ele vai te ajudar. Busque a vontade de Deus, busque a Ele. E esta palavra que eu deixo nesta noite para vocês, amém? Espero que tenha sido de boa ajuda para vocês. Deixa aqui no comentário o que você achou desta palavra. Deixa aquele like, compartilha esse vídeo. Que Deus possa abençoar vocês, independente das suas lutas, dos seus problemas. Amém?